Uma menina de 7 anos com pavor de água é empurrada na piscina pela madrasta. O pai chega a tempo de salvá-la, mas descobre muito mais que um quase afogamento. Desenhos, testemunhos e provas revelam meses de abusos silenciosos. Agora, começa a luta por justiça e pela cura de quem nunca deveria ter sofrido. O condomínio de luxo Jardins do Morumbi, na zona sul de São Paulo, exibia suas mansões imponentes como troféus de sucesso em meio à vegetação preservada. Na residência dos Albuquerque, o silêncio da tarde de domingo foi quebrado por um grito agudo que ecoou pelos jardins meticulosamente cuidados. Rafael Albuquerque, 42 anos, empresário do ramo de tecnologia, estacionou seu carro importado na entrada da mansão mais cedo do que o esperado. A reunião com investidores tinha terminado antes do previsto, e ele decidira surpreender a filha Júlia, de 7 anos. A menina adorava quando o pai chegava mais cedo para brincar, mas o que Rafael encontrou ao atravessar o jardim em direção à área da piscina congelou seu sangue. Júlia se debatia na água, seus pequenos braços agitando-se desesperadamente enquanto Vanessa, sua madrasta de 35 anos, observava da borda da piscina com uma expressão impassível. Não havia professor de natação, nenhuma boia de segurança, nenhum equipamento de proteção. Apenas uma criança em pânico e uma mulher que parecia indiferente ao desespero. Júlia! Rafael gritou, jogando o paletó no chão e mergulhando na piscina sem hesitação. Em segundos alcançou a filha e a trouxe para a superfície. A menina tossia violentamente, o corpo tremendo de frio e medo. O que está acontecendo aqui, Vanessa? Ele questionou, enquanto enrolava a filha em uma toalha e a segurava contra o peito. Vanessa ajeitou o cabelo loiro perfeitamente alisado e cruzou os braços sobre o vestido de grife. Estávamos tendo uma aula de natação. Júlia precisa superar esse medo irracional de água. Lê em uma revista que exposição gradual é a melhor terapia. Exposição gradual? Rafael olhou incrédulo para a esposa. Onde está o professor? As boias? Qualquer equipamento de segurança? Ela precisa aprender a se virar sozinha, Rafael. Você a mima demais. Vanessa deu de ombros como se aquilo fosse um detalhe irrelevante. Todas as crianças do condomínio sabem nadar. É constrangedor ter uma enteada com medo de água aos 7 anos. Rafael sentiu a filha tremer em seus braços. Os olhos castanhos de Júlia, tão parecidos com os da falecida mãe, estavam arregalados de terror. Ele notou algo que o perturbou profundamente. Não era apenas medo do quase afogamento. Havia ali um olhar que conhecia bem de suas viagens humanitárias a regiões de conflito. Era o olhar de quem vivia constantemente em alerta. Vamos para o hospital agora mesmo, decidiu Rafael, ignorando os protestos de Vanessa, que insistia ser um exagero desnecessário. No carro, enquanto dirigia para o Hospital Albert Einstein, Rafael observava pelo retrovisor a filha encolhida no banco traseiro, enrolada em uma manta seca. Júlia permanecia em silêncio, mas seu olhar encontrou o do pai no espelho. Papai. Ela sussurrou tão baixo que Rafael quase não ouviu. Posso te contar um segredo? Claro, meu amor. Pode me contar qualquer coisa. Quando você viaja a tia Vanessa, a voz dela falhou. Rafael reduziu a velocidade, prestando total atenção. Ela me deixa sem jantar quando não arrumo o quarto do jeito que ela gosta. E me tranca lá quando recebo notas baixas na escola. Rafael sentiu um frio na espinha. Ela te deixa sem comer? Te tranca no quarto? Júlia assentiu, seus olhos enchendo-se de lágrimas. Ela diz que se eu contar para você, ninguém vai acreditar em mim. Que vão achar que estou inventando história. Por que você nunca me contou isso antes, filha? Perguntou Rafael, sentindo uma culpa esmagadora. Porque ela disse que você ia ficar bravo comigo. Que você ia me mandar para um internato longe, igual aconteceu com a filha da amiga dela. Júlia abraçou o ursinho de pelúcia gasto, que mantinha sempre por perto. É verdade, papai. Você vai me mandar embora? Rafael sentiu o coração apertar. Nunca, meu amor. Nunca vou te mandar embora. Você é a pessoa mais importante da minha vida. Ao chegarem ao hospital, a doutora Luciana Mendes, pediatra de plantão, examinou Júlia com atenção. Rafael observava cada movimento, cada reação da filha. A menina estremecia ao menor toque. Mantinha os olhos baixos e respondia apenas com monossílabos. Senhor Albuquerque, podemos conversar em particular.
pediu a médica após o exame. No corredor, longe dos ouvidos de Júlia, a doutora Luciana foi direta. Sua filha apresenta sinais de quase afogamento, o que já é preocupante, mas também identificamos indícios de desnutrição leve a moderada. Para uma criança de família com seu poder aquisitivo, isso é incomum. Há algo que o senhor queira me contar? Rafael sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Desnutrição? Como assim? Temos empregados, cozinheira. Como isso é possível? Senhor Albuquerque, estou obrigada por lei a acionar nosso serviço de assistência social nesses casos. A Carla, nossa assistente social, gostaria de conversar com Júlia, se o senhor permitir. Rafael assentiu, atordoado. Enquanto esperava na sala de estar do hospital, ligou para seu sócio e amigo de infância, Marcelo. Cara, preciso de um favor. Encontre para mim o melhor advogado de direito familiar de São Paulo. E discreto. É urgente. Quando Carla Santos, assistente social com 20 anos de experiência, saiu da sala de atendimento infantil, trazia nas mãos alguns desenhos feitos por Júlia. Mostrou-os a Rafael. Uma baleia pequena, sozinha em um oceano escuro. Uma casa com uma menina trancada em um quarto no alto. E um prato vazio sobre uma mesa. Senhor Albuquerque, sua filha está em situação de vulnerabilidade emocional. Ela me contou através desses desenhos e de uma conversa cuidadosa que sofre privações sistemáticas. Recomendo fortemente medidas protetivas imediatas. Rafael olhou para os desenhos, sentindo uma mistura de dor e determinação crescer dentro dele. Como não tinha percebido? Como permitira que isso acontecesse sob seu próprio teto? O que devo fazer? Perguntou a voz embargada. Primeiro, garantir a segurança imediata de Júlia. Depois, buscar orientação jurídica especializada. Estou à disposição para acompanhar o caso e testemunhar se necessário. Quando Rafael voltou para o quarto onde Júlia estava, a menina dormia, exausta pelo trauma físico e emocional. Sentou-se ao lado dela, segurando sua mãozinha frágil. Pensou nas inúmeras viagens de negócios, nas longas horas no escritório, na confiança cega que depositara em Vanessa, com quem se casara 2 anos após a partida de Helena, sua primeira esposa e mãe de Júlia. Naquele momento, fez uma promessa silenciosa à filha. Nunca mais permitiria que ela sofresse. Iria até o fim para protegê-la, mesmo que isso significasse enfrentar uma batalha contra a mulher que um dia acreditou amar. Do lado de fora do hospital, o céu de São Paulo escurecia, anunciando uma tempestade. Rafael não sabia, mas aquele era apenas o início de uma longa jornada para salvar não apenas a segurança física de sua filha, mas sua alma. Em seu bolso, o celular vibrou. Era Vanessa, provavelmente querendo saber onde estavam. Rafael desligou o aparelho sem responder. Algumas pontes, uma vez quebradas, jamais poderiam ser reconstruídas. O quarto do hospital estava silencioso, exceto pelo som suave da respiração de Júlia. Rafael permaneceu sentado ao lado da cama, observando cada movimento da filha. O sol nascente de São Paulo começava a entrar pelas frestas da persiana, criando padrões dourados no chão branco. Quando Júlia finalmente abriu os olhos, Rafael sorriu, tentando esconder sua preocupação. Bom dia, princesa. Como está se sentindo? Júlia olhou ao redor, reconhecendo o ambiente hospitalar, e seu corpo instantaneamente enrijeceu. A tia Vanessa está aqui? Não, meu amor. Somos só nós dois, Rafael assegurou, acariciando o cabelo da filha. O alívio no rosto da menina foi tão visível que cortou o coração de Rafael. A doutora Luciana entrou no quarto naquele momento, trazendo um carrinho com o café da manhã. Olha só o que temos aqui. Panquecas com calda de chocolate, sua favorita segundo seu pai, anunciou a médica com um sorriso gentil. Rafael observou com atenção enquanto Júlia encarava a comida. Em vez de atacar as panquecas como qualquer criança faria, ela olhou para ele, hesitante. Pode comer, filha. É tudo seu, incentivou Rafael, com mãos trêmulas. Júlia começou a comer, primeiro lentamente, depois com uma voracidade que confirmou as suspeitas da médica sobre restrições alimentares. Senhor Albuquerque, enquanto Júlia toma o café, gostaria de conversar com o senhor no corredor, pediu a doutora Luciana. Do lado de fora, a médica não suavizou suas palavras.
Os exames confirmaram um quadro de desnutrição leve a moderada, consistente com privação alimentar intermitente. Também notamos pequenos hematomas em diferentes estágios de cicatrização nos braços e pernas. Júlia disse que são de quando ela é desajeitada, mas o padrão sugere outra coisa. Rafael sentiu o sangue ferver. Está sugerindo que minha esposa... Não estou fazendo acusações, Sr. Albuquerque. Estou relatando fatos médicos e comportamentais. Sua filha apresenta sinais clássicos de uma criança em situação de abuso psicológico e negligência. O medo excessivo, a forma como verifica se tem permissão até para as coisas mais básicas, a desnutrição, são indicadores que não podemos ignorar. Nesse momento, Carla, a assistente social, juntou-se a eles. Conversei novamente com Júlia esta manhã, usando técnicas não invasivas. Ela me mostrou através de desenhos como se sente pequena e assustada em casa, especialmente quando você viaja. Rafael passou a mão pelo rosto, tentando processar tudo aquilo. O que devo fazer agora? Primeiramente, garanta um ambiente seguro para a Júlia, orientou Carla. Não a leve de volta para o mesmo ambiente até termos certeza que ela estará protegida. Segundo, procure ajuda jurídica especializada. Trouxe alguns contatos que poderão orientá-lo. Rafael assentiu, determinado. Marcelo já havia enviado uma mensagem confirmando que conseguiram um encontro com o doutor. Henrique Bastos, considerado um dos melhores advogados de família do país, para aquela tarde. E Sr. Albuquerque, acrescentou Carla, recomendo fortemente iniciar terapia psicológica para Júlia o quanto antes. Tens uma colega especializada em trauma infantil que poderia atendê-la. Quando voltou para o quarto, encontrou Júlia brincando com uma enfermeira que trouxera papel e lápis de cor. A menina desenhava mais uma vez uma baleia, agora acompanhada de um peixe maior ao seu lado. Olha, papai, é você comigo, explicou Júlia com um sorriso tímido. A baleiazinha não está mais sozinha. Rafael engoliu o nó na garganta. Nunca mais vai estar, meu amor. Seu celular, que religara momentaneamente, vibrou incessantemente. 15 chamadas perdidas de Vanessa. Várias mensagens exigindo explicações. A última dizia: se não responder em 1 hora, vou chamar a polícia. Você não pode simplesmente desaparecer com minha enteada. Rafael bloqueou o número sem responder. Precisava de tempo para pensar, planejar e proteger Júlia. Após a alta hospitalar, em vez de retornar para a mansão no Morumbi, Rafael levou Júlia para o Hotel Tivoli, na Alameda Santos. Escolheu uma suíte espaçosa com 2 quartos, pediu serviço de quarto para o almoço e ligou para Marcelo. Conseguiu o contato do Dr. Henrique Bastos. Ele está te esperando às 15 horas no escritório dele, informou o amigo. Raf, o que está acontecendo? Você sumiu, Vanessa está ligando para todo mundo. É complicado, Marcelo, e muito pior do que imaginei. Te conto quando puder, respondeu Rafael, observando Júlia, que assistia a desenhos animados na televisão, parecendo momentaneamente uma criança normal de 7 anos. Preciso de outro favor. Você pode ir até minha casa e pegar algumas coisas para Júlia? Roupas, o ursinho favorito dela, alguns livros, mas não conte a Vanessa onde estamos. Às 15 horas em ponto, Rafael e Júlia chegaram ao elegante escritório na Avenida Paulista. Dr. Henrique Bastos, um homem de cerca de 60 anos com cabelos grisalhos e expressão serena, recebeu-os pessoalmente. Havia pedido à sua assistente que preparasse um espaço infantil na sala adjacente, onde Júlia poderia ficar sob supervisão enquanto conversavam. Sr. Albuquerque, antes de começarmos, preciso entender completamente a situação. Sem omissões, disse o advogado assim que estavam a sós. Rafael relatou tudo: o incidente da piscina, as revelações de Júlia, os diagnósticos médicos, as recomendações da assistente social. Enquanto falava, percebia o quanto havia sido negligente ao não notar os sinais. Nos últimos 6 meses, estava trabalhando em um grande projeto. Viajei mais que o normal. Deixei Júlia sob os cuidados de Vanessa, confiando que ela trataria minha filha como sua. Rafael balançou a cabeça desolado. Como fui tão cego? Dr. Henrique o observou com compaixão. O primeiro passo para resolver um problema é reconhecê-lo. O segundo é agir. Vamos nos concentrar nisso agora. O advogado abriu um bloco de notas. Precisamos de provas, Sr. Albuquerque.
Acusações como estas são sérias e, infelizmente, sua esposa pode tentar distorcer a narrativa, alegando que você está tentando afastá-la da criança por outros motivos. Rafael franziu a testa. Que tipo de provas? Registros médicos já temos. Precisamos de testemunhas. Alguém na casa que possa ter presenciado os maus tratos. Empregados, motorista, jardineiro. Também precisamos de evidências físicas. Câmeras de segurança da residência. Mensagens de texto, e-mails, qualquer coisa que possa corroborar o relato de Júlia. Rafael pensou por um momento. Temos câmeras por toda a casa, incluindo na área da piscina. O sistema armazena as gravações na nuvem por 90 dias. Tenho acesso remoto. Excelente. Também precisamos de um laudo psicológico detalhado de Júlia, feito por um profissional, que possa testemunhar em juízo se necessário. Enquanto discutiam estratégias, o celular de Rafael vibrou com uma notificação. Era um e-mail do departamento jurídico do condomínio Jardins do Morumbi. Vanessa havia registrado uma queixa formal, alegando que Rafael tinha sequestrado Júlia após uma discussão doméstica e solicitava acesso às gravações de segurança do condomínio para provar sua versão. Ela está tentando se antecipar, observou o Dr. Henrique. Não é incomum. A primeira narrativa que chega ao público ou às autoridades frequentemente tem vantagem psicológica. Rafael sentiu uma onda de pânico. E se ela conseguir as gravações antes de nós? Não conseguirá sem uma ordem judicial. E mesmo que conseguisse, as gravações mostrariam exatamente o que aconteceu na piscina, o que corrobora sua versão. Dr. Henrique fez algumas anotações. Sr. Albuquerque, a partir de agora, cada passo deve ser calculado. Não responda a provocações, não faça acusações públicas, não discuta o caso com ninguém além de mim e dos profissionais envolvidos no cuidado de Júlia. Quando saíram do escritório, já era noite. Júlia segurava firme a mão do pai enquanto caminhavam para o carro. No caminho de volta ao hotel, passaram em frente a uma loja de brinquedos na Oscar Freire. Podemos entrar, papai? Só para ver? Pediu Júlia timidamente. Rafael sentiu o coração apertar. Um pedido tão simples, feito com tanto receio. Claro que podemos. Podemos até escolher um presente para você. Os olhos da menina brilharam com uma alegria que há muito Rafael não via. Dentro da loja, Júlia se encantou com uma pequena baleia de pelúcia azul. Parece com a dos meus desenhos, ela explicou. De volta ao hotel, enquanto Júlia dormia abraçada ao novo brinquedo, Rafael sentou-se na varanda da suíte, contemplando as luzes de São Paulo. Seu telefone tocou, era um número desconhecido. Sr. Albuquerque, aqui é Dolores, a cozinheira da sua casa. O Sr. Marcelo me deu seu número. Preciso falar com o senhor. É sobre a Júlia. E a senhora Vanessa. Rafael sentiu um arrepio percorrer sua espinha. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. O café da manhã no Hotel Tivoli foi diferente de tudo o que Júlia experimentara nos últimos anos. A mesa do serviço de quarto estava repleta de opções. Frutas frescas, pães variados, ovos, sucos e chocolate quente. Os olhos da menina se arregalaram diante da abundância. Posso mesmo escolher o que quiser, papai? Perguntou ainda insegura. Rafael assentiu, observando atentamente cada reação da filha. Tudo o que você quiser, princesa. Enquanto Júlia saboreava o café da manhã, Rafael planejava seu próximo passo. A ligação de Dolores na noite anterior trouxera novas perspectivas ao caso. A cozinheira havia trabalhado na mansão dos Albuquerque por quase uma década, desde antes do nascimento de Júlia. Ela testemunhara a transformação gradual de Vanessa após o casamento com Rafael. Senhor Rafael, a senhora mudou depois que ficaram sozinhos, Dolores explicara ao telefone. No começo, tratava a menina bem quando o senhor estava por perto, mas quando viajava, era diferente. Júlia não podia comer fora dos horários, mesmo quando voltava com fome da escola. Tinha que terminar tudo no prato, mesmo quando estava doente. Dolores contara que várias vezes tentou intervir, preparando lanches extras para Júlia ou avisando quando a menina estava trancada no quarto, mas Vanessa sempre encontrava maneiras de neutralizar suas tentativas. Ela ameaçou me demitir muitas vezes. Dizia que eu estava incentivando maus hábitos. Fiquei por causa da menina, senhor. Não podia abandoná-la. Rafael combinou um encontro com Dolores para aquela tarde.
em uma cafeteria discreta no Itaim Bibi. Antes, porém, tinha outro compromisso importante. Às 10h, uma suave batida na porta da suíte anunciou a chegada de Gabriela Prado, a psicóloga infantil recomendada pela assistente social do hospital. Olá, Júlia, meu nome é Gabi. Trouxe algumas coisas divertidas para brincarmos hoje, apresentou-se ela, mostrando uma bolsa colorida cheia de materiais lúdicos. Inicialmente tímida, Júlia logo se abriu com a psicóloga, que utilizava técnicas de terapia através do brincar e do desenho. Rafael observava de longe, maravilhado com a habilidade de Gabriela em criar um ambiente seguro onde sua filha se sentia confortável para se expressar. Após a sessão, enquanto Júlia assistia a um filme infantil com fones de ouvido, Gabriela conversou com Rafael em voz baixa. Senhor Albuquerque, ainda é cedo para um diagnóstico completo, mas posso dizer que Júlia apresenta sinais claros de estresse pós-traumático e ansiedade. Os desenhos dela revelam sentimentos de isolamento, medo e abandono. A baleia que aparece repetidamente representa ela mesma, pequena e vulnerável em um ambiente hostil. E quanto ao peixe maior que ela desenhou ao lado da baleia? Perguntou Rafael, lembrando-se do desenho do hospital. Esse é você, uma figura protetora, mas que ela temia perder. Note como nas primeiras versões, o peixe maior está distante, agora está mais próximo. O que demonstra que ela está começando a se sentir segura novamente. Gabriela recomendou sessões regulares e forneceu orientações sobre como Rafael deveria lidar com os medos e inseguranças da filha. Rotina e previsibilidade são fundamentais agora. Ela precisa saber que pode confiar que suas necessidades básicas serão atendidas consistentemente. Após a saída da psicóloga, Rafael recebeu uma ligação do Dr. Henrique. Temos uma situação. Senhor Albuquerque, sua esposa entrou com um pedido de medida protetiva contra o senhor, alegando alienação parental. Ela afirma que o senhor está impedindo o contato dela com a enteada sem justificativa legal. Rafael sentiu o estômago afundar. Isso é absurdo. Ela é quem... Eu sei, mas o juiz concedeu provisoriamente. É procedimento padrão em casos envolvendo menores. Por enquanto, o senhor deve permitir visitas supervisionadas até a audiência preliminar, marcada para a próxima semana. Visitas supervisionadas? Depois de tudo o que ela fez? Acalme-se. Supervisionadas significa que o senhor ou outro adulto responsável estará presente o tempo todo. E estamos preparando nossa contestação com base nos laudos médicos e psicológicos. Mas precisamos de mais, senhor Albuquerque. Precisamos das gravações, dos depoimentos, de tudo que pudermos reunir. Após desligar, Rafael explicou a situação a Júlia da maneira mais suave possível. A reação da menina foi de pânico imediato. Não quero ver ela, papai. Por favor, não me faz voltar. Os olhos de Júlia encheram-se de lágrimas e seu corpo começou a tremer. Calma, meu amor. Você não vai ficar sozinha com ela nem por um segundo, prometo. Eu vou estar lá o tempo todo. Rafael abraçou a filha, sentindo sua responsabilidade pesar ainda mais, que vai ser só por um tempinho até resolvermos tudo. À tarde, no café externa, Rafael encontrou-se com Dolores, a cozinheira, uma senhora nordestina de meia-idade com olhos perspicazes, trouxera um pequeno caderno. Comecei a anotar tudo depois que percebi o que estava acontecendo. Senhor, explicou empurrando o caderno pela mesa. Datas, horários, o que a senhora Vanessa dizia, quanto tempo a Júlia ficava sem comer quando era trancada no quarto. Rafael folheou o caderno, sentindo uma mistura de gratidão pela dedicação de Dolores e horror pelo que lia. Detalhes sistemáticos de negligência e abuso psicológico, registrados com a precisão de quem sabia que um dia poderiam ser necessários. Por que não me contou antes, Dolores? Perguntou sem conseguir esconder a mágoa em sua voz. Os olhos da cozinheira se encheram de lágrimas. Tentei, senhor, várias vezes. Ligava para seu celular, mas a senhora Vanessa sempre interceptava. Dizia que eram assuntos domésticos que ela mesma resolveria. Mandava mensagens que ela respondia se passando pelo senhor. Dolores enxugou uma lágrima. E eu tinha medo de perder meu emprego. Sou viúva, sustento minha filha na faculdade. Rafael compreendeu. Vanessa controlava tudo na casa. As comunicações, os empregados, o acesso a Júlia.
criara um sistema perfeito para isolar a enteada. Tem mais, Sr. Rafael. O Antônio, o motorista, também viu muita coisa. E o Jorge, o jardineiro que ela demitiu no ano passado porque ele dava frutas para Júlia escondido. Preciso falar com todos eles, Dolores. E preciso que você testemunhe oficialmente. A cozinheira assentiu, determinada. Faça o que for preciso para proteger a menina. Ao sair do café, Rafael recebeu uma mensagem de Marcelo. Seu amigo e sócio havia contratado, por conta própria, um investigador particular para reunir informações sobre o passado de Vanessa. Raf, você precisa ver isso. O Eduardo descobriu que Vanessa foi casada antes, por apenas 1 ano, com um empresário do Rio. O casamento terminou abruptamente e há rumores de que envolvia uma situação similar com o filho dele. Rafael sentiu um calafrio. Não era um caso isolado. Havia um padrão. De volta ao hotel, encontrou Júlia brincando com sua nova baleia de pelúcia. Parecia mais relaxada, ainda que seu olhar ainda carregasse sombras do trauma vivido. Papai, a tia Gabi disse que amanhã vamos fazer uma brincadeira nova, comentou a menina com um tímido sorriso. Ela disse que vou poder contar histórias sobre a baleia azulina. Rafael sorriu, grato pela evolução, ainda que pequena. Isso é ótimo, princesa. Mal posso esperar para ouvir essas histórias também. Seu telefone vibrou. Era um e-mail do Dr. Henrique, com documentos para assinar digitalmente. A contestação à medida protetiva e o pedido de guarda provisória exclusiva. Enquanto lia os documentos repletos de termos jurídicos, uma notificação de uma revista de fofocas online chamou sua atenção. Crise no Paraíso. Empresário Rafael Albuquerque abandona mansão e sequestra filha após discussão com esposa modelo. A matéria, claramente tendenciosa, apresentava Vanessa como uma dedicada madrasta devastada pela atitude irracional do marido. Havia fotos do casal em eventos sociais, sempre sorrindo, e declarações de amigos próximos que juravam que Vanessa tratava Júlia como se fosse sua própria filha. Rafael fechou o navegador, enojado. Vanessa começara sua campanha de manipulação da opinião pública. A batalha seria mais difícil do que imaginava. Naquela noite, após colocar Júlia para dormir, Rafael acessou remotamente o sistema de segurança da mansão. Passou horas revisando gravações dos últimos meses, documentando meticulosamente cada evidência de negligência ou abuso que encontrava. Havia cenas que partiam seu coração. Júlia sendo privada de refeições, trancada no quarto por horas, recebendo críticas constantes sobre seu peso, aparência e comportamento. E o mais devastador, o vídeo do dia anterior, mostrando claramente Vanessa empurrando Júlia na piscina e observando impassivelmente enquanto a menina se debatia, intervindo apenas quando ouviu o carro de Rafael chegando. Com as provas em mãos, Rafael enviou tudo para seu advogado. A mensagem que acompanhava os arquivos era curta. Vamos lutar até o fim. A sala de visitas do Centro de Assistência Judiciária de São Paulo era um ambiente planejado para neutralidade. Paredes em tom pastel, sofás confortáveis mas impessoais, brinquedos educativos cuidadosamente dispostos em prateleiras. Rafael observava Júlia interagir relutantemente com Vanessa, sob a supervisão atenta de uma assistente social designada pelo juiz. Vanessa vestia-se de forma impecável para a visita supervisionada, como se estivesse pronta para uma sessão de fotos. Cabelo perfeitamente arrumado, maquiagem sutil mas estratégica, vestido que sugeria simplicidade maternal. Seu comportamento também estava meticulosamente calibrado. Sorrisos gentis, voz suave e presentes caros. Trouxe sua boneca favorita? Querida, dizia Vanessa, estendendo uma caixa luxuosa contendo uma boneca de porcelana que Rafael nunca tinha visto antes. Júlia olhou para o pai, hesitante antes de responder baixinho. Eu não gosto de bonecas de porcelana. Elas me dão medo. Um lampejo de irritação cruzou o rosto de Vanessa, tão rápido que apenas Rafael, que conhecia bem aquela expressão, percebeu. Mas é claro que você gosta, Júlia. Lembra como ficou feliz quando comprei aquela coleção no ano passado? Rafael sentiu o estômago revirar. Era tão óbvio agora. Vanessa nem ao menos conhecia os gostos básicos da enteada. A assistente social, Renata Campos,
observava e anotava cada interação com olhos experientes. Após 40 minutos tensos, anunciou o fim da visita. Rafael notou o alívio imediato no corpo de Júlia. No caminho de volta ao hotel, a menina permaneceu em silêncio até finalmente perguntar: "Preciso mesmo ver ela de novo, papai?" "Estamos trabalhando para resolver isso, meu amor", respondeu Rafael, odiando a impotência em sua voz. De volta à suíte, encontraram Marcelo esperando-os no lobby com uma pasta de documentos. A expressão grave do amigo indicava novidades importantes. "Júlia, que tal assistir seu desenho favorito enquanto converso com o tio Marcelo?", sugeriu Rafael, acomodando a filha no quarto com seu tablet e a baleia de pelúcia. Na sala da suíte, Marcelo não perdeu tempo. O Eduardo aprofundou a investigação sobre o passado de Vanessa. A história é muito mais sombria do que imaginávamos. Marcelo apresentou um relatório detalhado. Vanessa Monteiro, nascida em Recife, mudara-se para o Rio de Janeiro aos 18 anos para tentar carreira como modelo. Após sucessos modestos, conhecera Carlos Drummond, empresário do setor imobiliário, viúvo com um filho de 5 anos. O casamento durou apenas 1 ano e terminou em litígio, com uma generosa compensação financeira para Vanessa, em troca de um acordo de confidencialidade. Eduardo conseguiu falar com o ex-marido, continuou Marcelo. Ele inicialmente recusou-se a quebrar o acordo, mas quando soube que havia uma criança potencialmente em risco, decidiu ajudar. O relato de Carlos era perturbador. Seu filho, Mateus, começara a apresentar comportamentos preocupantes poucos meses após o casamento. Medo extremo de Vanessa, perda de peso, pesadelos frequentes. Uma babá eventualmente relatou ter visto Vanessa trancando o menino em um closet como punição e racionando sua comida para manter a disciplina. Quando confrontei Vanessa, ela manipulou toda a situação, fazendo parecer que eu era paranoico e superprotetor. Carlos havia dito ao investigador. Cheguei a duvidar do meu próprio julgamento, até encontrar gravações das câmeras de segurança que ela não sabia existirem. O divórcio foi rápido e discreto. Carlos priorizou a proteção do filho e aceitou pagar um valor substancial para encerrar o assunto sem publicidade. Mateus, agora adolescente, ainda fazia terapia para lidar com o trauma. Carlos está disposto a testemunhar se for necessário, concluiu Marcelo. Ele disse que nunca se perdoou por não denunciar Vanessa formalmente na época, permitindo que ela pudesse fazer o mesmo com outra criança. Rafael sentiu uma onda de náusea. A história se repetia, e sua filha era a nova vítima. Tem mais, continuou Marcelo. Eduardo também descobriu que Vanessa contratou uma agência de relações públicas especializada em gestão de crise. Estão preparando uma campanha para retratá-la como vítima de um marido controlador, e você como um pai instável que está usando a filha como arma no divórcio. Como que para confirmar essa informação, o telefone de Rafael vibrou com uma notificação de notícias. Uma nova matéria aparecera em um dos maiores portais do país. Esposa de empresário tecnológico denuncia manipulação e alienação parental. A reportagem incluía fontes próximas, alegando que Rafael tinha histórico de instabilidade emocional após a partida da primeira esposa e que usava sua fortuna para controlar as pessoas ao seu redor. "Isso é absurdo", exclamou Rafael. "Nunca dei motivo para..." "Sabemos disso", interrompeu Marcelo. "Mas Vanessa está construindo uma narrativa pública e está funcionando. As redes sociais já estão divididas, com hashtags como Jinx Justiça para Vanessa ganhando tração." Rafael respirou fundo tentando controlar a raiva. "O que o Dr. Henrique sugere?" "Ele diz que devemos nos concentrar nos fatos e nas provas, não no tribunal da opinião pública. A audiência principal é em 3 dias. Ele está confiante, especialmente depois das novas evidências que reunimos." Naquele momento, o telefone de Rafael tocou. Era Antônio, o motorista da família. "Senhor Rafael, perdão por ligar a essa hora. Aconteceu algo que o senhor precisa saber." Antônio relatou que Vanessa havia convocado todos os empregados para uma reunião naquela manhã. Oferecera aumento de salário e bônus generosos em troca de lealdade durante esse período difícil. Para aqueles que testemunhassem a seu favor, prometera assistência jurídica e garantia de emprego vitalício.
Ela falou especificamente que precisa que confirmemos que o senhor era ausente e que ela sempre tratou Júlia como uma verdadeira mãe, explicou Antônio. Dolores se recusou na hora e foi demitida no ato. Estou ligando do carro, levando-a para a casa da filha dela. A senhora Vanessa está furiosa. Rafael agradeceu ao motorista por sua integridade e prometeu garantir que Dolores não sofresse financeiramente por sua lealdade. Após desligar, sentiu-se momentaneamente oprimido pela magnitude da batalha que enfrentava. Vanessa tinha recursos, influência e estava disposta a usar qualquer tática para vencer. Seu momento de desânimo foi interrompido por Júlia, que saiu do quarto com um novo desenho. Olha, papai, fiz um desenho para a tia Gabi. O desenho mostrava a pequena baleia, agora acompanhada não apenas pelo peixe maior, mas também por vários outros peixes coloridos. São nossos amigos, explicou Júlia. A Dolores, o Antônio, a tia Gabi, o tio Marcelo, eles estão ajudando a gente, não é? Rafael sentiu os olhos marejarem. Sim, princesa. Temos muitos amigos nos ajudando. Aquela noite, após colocar Júlia para dormir, Rafael recebeu uma ligação inesperada. Sandra Martinez, a vizinha do lado direito da mansão, uma cirurgiã pediátrica que sempre fora cordial, mas distante. Senhor Albuquerque, não sei se deveria me envolver, mas não consigo mais ficar em silêncio, começou ela, voz tensa. Nos últimos meses, tenho ouvido coisas perturbadoras vindas da sua casa. Gritos, choro, sons de portas sendo trancadas. Cheguei a considerar chamar as autoridades várias vezes, mas... Por que não chamou? Perguntou Rafael, mais curioso que acusatório. Um suspiro pesado do outro lado da linha. Sua esposa e eu nos encontramos em um evento beneficente há alguns meses. Quando mencionei ter ouvido Júlia chorando, ela explicou que a menina tinha transtorno de ansiedade e estava em tratamento. Disse que seguia orientações médicas rigorosas, incluindo tempo de reflexão no quarto. Pareceu plausível na época, sou médica, mas não psiquiatra. Sandra continuou explicando que suas suspeitas cresceram com o tempo. Comecei a anotar datas e horários, gravar alguns dos sons mais alarmantes. Quando vi a notícia sobre você ter saído de casa com Júlia, soube que minhas suspeitas estavam certas. Rafael mal conseguia acreditar. Outra aliada inesperada, outra fonte de evidências. Doutora Martinez, sua ajuda pode ser inestimável. Poderia compartilhar essas gravações e anotações com meu advogado? Já estou preparando tudo para enviar amanhã cedo. Após a ligação, Rafael sentou-se na varanda da suíte, observando a cidade iluminada. A magnitude da situação o atingiu com força total. Sua esposa, a mulher em quem confiara para ajudar a criar sua filha, havia sistematicamente abusado de Júlia psicologicamente, enquanto construía uma fachada perfeita de madrasta dedicada. Por trás da raiva e da culpa, porém, surgia uma determinação férrea. A verdade estava emergindo, peça por peça. Pessoas estavam se manifestando, escolhendo o lado certo dessa batalha. Seu telefone vibrou com uma mensagem do Dr. Henrique. Consegui adiantar a audiência para amanhã. Juíza Cláudia Mendonça, conhecida por priorizar o bem-estar infantil. Prepare-se, será intenso. Rafael olhou para o quarto onde Júlia dormia, agarrada à sua baleia de pelúcia. Pela primeira vez em dias, sentiu um lampejo de esperança genuína. A batalha estava apenas começando, mas não lutava sozinho. Vamos vencer isso, Júlia, sussurrou para a noite. Prometo. A sala de reuniões do escritório do Dr. Henrique Bastos transformara-se em um centro de operações. Na longa mesa de madeira escura, documentos, relatórios e dispositivos eletrônicos formavam pilhas organizadas meticulosamente. Rafael, com olheiras profundas após uma noite mal dormida, revisava cada detalhe da estratégia jurídica ao lado do advogado. Vamos repassar a sequência de apresentação das evidências, propôs Dr. Henrique, ajustando os óculos de leitura. Começamos com os laudos médicos e psicológicos, estabelecendo a base factual do dano. Em seguida, apresentamos os depoimentos das testemunhas em ordem crescente de impacto. Enquanto discutiam, Júlia estava em outra sala com Gabriela, a psicóloga, em mais uma sessão terapêutica. Nos últimos dias, a menina fizera progressos notáveis. Falava mais, sorria ocasionalmente, e embora ainda tivesse pesadelos noturnos, já conseguia verbalizar seus medos. Senhor Albuquerque,
interrompeu Renato Vieira, especialista em tecnologia forense contratado pelo Dr. Henrique. Terminei a análise dos logs do sistema de automação residencial. Os resultados são conclusivos. Renato projetou na tela da sala uma série de gráficos e tabelas. O sistema Smart Home instalado na sua residência registra cada acionamento de dispositivos, luzes, ar-condicionado, fechaduras eletrônicas, tudo. Esses registros são armazenados em servidores criptografados e são praticamente invioláveis. O técnico destacou uma série específica de registros. Aqui estão os acionamentos da fechadura externa do quarto de Júlia. Nos últimos 6 meses, identificamos 47 ocasiões em que a porta foi trancada pelo lado de fora, por períodos que variam de 2 a 8 horas, principalmente durante suas viagens de negócios. Rafael sentiu um nó na garganta. Mesmo já sabendo disso pelos relatos de Júlia e dos empregados, ver a evidência técnica, fria e impessoal, causava um impacto diferente. O mais importante, continuou Renato, é que esses registros contêm assinaturas digitais únicas, associadas ao smartphone ou dispositivo que acionou o comando. Em todos os casos, o dispositivo utilizado foi o iPhone registrado em nome da senhora Vanessa Albuquerque. Dr. Henrique assentiu, satisfeito. Excelente. Isso elimina qualquer possibilidade de alegarem que foi outro funcionário da casa ou algum mau funcionamento do sistema. Tem mais, acrescentou Renato, deslizando para o próximo slide. Analisei também os padrões de uso da geladeira e despensa inteligentes. Há disparidades significativas entre os registros de abertura desses compartimentos durante o dia, quando Vanessa estava em casa sozinha com Júlia, e os períodos noturnos ou de fim de semana, quando o Sr. Albuquerque estava presente. A frequência é 68% menor durante os períodos de ausência paterna. Rafael fechou os olhos por um momento, lutando contra a emoção. Cada nova evidência reforçava não apenas a culpa de Vanessa, mas também sua própria falha em proteger Júlia. Por último, recuperei o backup das gravações de segurança da área da piscina, concluiu Renato tocando na tela para iniciar um vídeo. O sistema faz backups automáticos na nuvem, algo que a senhora Vanessa aparentemente desconhecia. A gravação mostrava claramente o incidente que desencadeara tudo. Vanessa conduzindo Júlia até a beira da piscina, a resistência evidente da menina, o empurrão deliberado, os longos minutos de observação enquanto Júlia se debatia na água, e finalmente a intervenção tardia, apenas quando o som do carro de Rafael foi ouvido chegando. Isto, afirmou o Dr. Henrique com gravidade, é prova incontestável de conduta negligente deliberada que colocou Júlia em risco físico direto. Não há contexto ou explicação que justifique tais ações. Nesse momento, a porta se abriu e Marcelo entrou, acompanhado de um homem de meia idade que Rafael reconheceu das fotos da investigação. Rafael, este é Rodrigo Mendes, ex-zelador da sua residência. Ele foi demitido por Vanessa há 8 meses. Rodrigo cumprimentou Rafael com um aperto de mão firme, mas seus olhos revelavam desconforto e culpa. Sr. Albuquerque, deveria ter procurado o senhor antes, mas a senhora Vanessa ameaçou me processar. Disse que tinha amigos influentes que garantiriam que eu nunca mais conseguiria emprego em São Paulo. Rafael acenou em compreensão. O importante é que está aqui agora. Rodrigo retirou da mochila um pequeno diário encadernado. Comecei a registrar o que via depois do 2º mês trabalhando lá. No início, pensei que talvez estivesse interpretando mal, que eram apenas métodos rígidos de educação, mas logo ficou claro que era algo mais sério. O zelador descreveu como frequentemente encontrava Júlia trancada no quarto durante suas rondas, como ouvia a menina chorar de fome, como certa vez a encontrou no jardim catando frutas caídas para comer escondida. O que causou minha demissão foi quando dei um sanduíche para ela. A menina estava há quase 2 dias comendo apenas uma sopa rala, como castigo, por ter derrubado um vaso importado. Não aguentei ver aquilo, fiz um sanduíche e levei escondido. A senhora Vanessa descobriu pelas câmeras e me demitiu na hora, sem direitos, me ameaçando caso eu falasse algo. Dr. Henrique documentou tudo meticulosamente, preparando Rodrigo para seu depoimento na audiência.
Quando todos os detalhes estavam finalmente alinhados, Gabriela trouxe Júlia de volta à sala principal. A menina segurava um novo desenho. A baleia pequena nadava agora em um oceano colorido, cercada por peixes de todos os tipos. Olha, papai, a baleiazinha não está mais com medo da água. A tia Gabi disse que a água não é má. Só precisamos aprender a nadar nela. Rafael abraçou a filha, sentindo um misto de orgulho e esperança. A jornada de recuperação seria longa, mas Júlia já demonstrava uma resiliência extraordinária. Dr. Henrique observou a cena com um sorriso discreto antes de retomar sua postura profissional. Senhor Albuquerque, há mais um assunto delicado que precisamos discutir: os aspectos financeiros. Enquanto Júlia voltava com Gabriela para continuar suas atividades terapêuticas, o advogado apresentou uma pasta com relatórios financeiros. Nossa equipe analisou as finanças conjuntas. Nos últimos 2 anos, Vanessa gastou aproximadamente 3,2 milhões de reais em compras pessoais, roupas, joias, spas, viagens. Em contraste, os gastos com Júlia, excluindo escola que é paga diretamente pelo senhor, somam apenas 22 mil reais no mesmo período. Rafael franziu o senho. Isso é impossível. Eu deixava um cartão corporativo exclusivamente para despesas da Júlia, com limite mensal de 30 mil. Onde foi esse dinheiro? A resposta veio de Felipe Santos, o contador forense da equipe. O cartão era raramente utilizado para Júlia. A maior parte dos gastos foi em restaurantes e lojas onde Vanessa fez compras para si mesma, ocasionalmente comprando algo pequeno para Júlia como disfarce. A indignação de Rafael crescia a cada nova revelação. Não era apenas negligência, era um plano calculado, executado friamente por anos. Tem mais uma coisa, acrescentou Felipe. Identificamos transferências regulares para contas offshore nas Ilhas Cayman, totalizando quase 1 milhão de reais no último ano. As transferências coincidem com as datas de suas viagens mais longas. Dr. Henrique ajustou os óculos. Isso sugere premeditação e preparação financeira para um possível rompimento. Ela estava construindo um fundo de fuga, enquanto ainda aproveitava o estilo de vida proporcionado pelo seu patrimônio. A reunião se estendeu por mais 2 horas, cada detalhe sendo meticulosamente analisado e incorporado à estratégia para a audiência do dia seguinte. Quando finalmente terminaram, já passava das 19 horas. De volta ao hotel, Rafael encontrou Júlia sonolenta após um dia emocionalmente exaustivo. Enquanto a ajudava com o banho e o jantar, notou como a filha observava com atenção cada alimento disponível, ainda insegura sobre o que podia ou não comer. Tudo isso é para você, princesa. Pode escolher o que quiser. Depois de colocá-la na cama, Rafael sentou-se na poltrona ao lado, observando o rosto sereno da filha adormecida. Em poucos dias, todo o seu mundo virara de cabeça para baixo, revelando uma realidade sombria que existia sob a superfície aparentemente perfeita de sua vida. Seu telefone vibrou com uma notificação. Outro artigo tendencioso em uma revista de celebridades, desta vez com fontes próximas, afirmando que Rafael havia surtado, após descobrir que Vanessa planejava deixá-lo e usava acusações falsas de maus tratos à filha como vingança. Desligou o celular, recusando-se a alimentar aquela narrativa distorcida. A verdade viria à tona, não através de declarações midiáticas ou guerras públicas, mas pela força incontestável das evidências. Naquela noite, pela primeira vez desde o incidente da piscina, Rafael dormiu profundamente. Acordou renovado, determinado, pronto para o confronto decisivo que o aguardava. No café da manhã, notou que Júlia comia com menos hesitação, até pedindo uma segunda porção de frutas, um pequeno, mas significativo sinal de progresso. Hoje é um dia importante, não é, papai? Perguntou ela, surpreendendo-o com sua percepção. Sim, meu amor. Hoje vamos contar nossa verdade para pessoas que podem nos ajudar. Júlia assentiu, séria. A tia Gabi disse que contar a verdade, mesmo quando dói, é corajoso. Ela disse que sou corajosa como uma baleia que nada contra a corrente. Rafael sorriu emocionado com a sabedoria que emergia através das metáforas infantis. Você é a pessoa mais corajosa que conheço, Júlia. Às 9h, o motorista enviado pelo Dr. Henrique chegou para levá-los ao fórum.
No caminho, Rafael recebeu uma mensagem de Sandra, a vizinha médica. Cheguei cedo ao fórum. Trouxe todas as gravações e minhas anotações. Estamos todos aqui por Júlia. Rafael olhou pela janela do carro, observando a cidade que nunca parava. Em algum lugar naquele mesmo trânsito, Vanessa provavelmente seguia para o mesmo destino, confiante em seu poder de manipulação e na fachada cuidadosamente construída. Mas hoje a verdade técnica, fria, precisa e inegável, seria exposta. Estamos quase chegando. Senhor Albuquerque, anunciou o motorista, virando na direção do imponente edifício do Fórum. O Fórum Central de São Paulo impunha respeito com sua arquitetura moderna e imponente. No 14º andar, a sala destinada às audiências de vara de família mantinha uma sobriedade proposital. Paredes claras, mobiliário austero, iluminação branca que não permitia sombras ou esconderijos. Era um espaço projetado para a verdade. Rafael, impecavelmente vestido em um terno azul marinho discreto, aguardava com sua equipe jurídica. Júlia permanecia na sala especial para crianças, acompanhada por Gabriela e uma psicóloga judiciária, onde seria ouvida apenas quando necessário e de forma adequada à sua idade. Dr. Henrique revisava suas anotações com a concentração de um maestro antes de uma apresentação crucial, enquanto seus assistentes organizavam documentos em ordem cronológica. Do outro lado da sala, Vanessa chegou escoltada por 3 advogados de um renomado escritório, especializado em casos de alto perfil. Vestia um conjunto bege sóbrio, que sugeria recato e sofrimento. Cabelo preso em um coque baixo, maquiagem mínima, a imagem perfeita da esposa injustiçada. Quando seus olhos encontraram os de Rafael, ele viu algo que nunca notara antes, um vazio calculista, uma frieza meticulosa que sempre estivera lá, mas que ele escolhera ignorar. Às 10 horas em ponto, a porta lateral se abriu e todos se levantaram. A juíza Cláudia Mendonça, 58 anos, cabelos grisalhos cortados em um chanel severo e olhos que pareciam ver através de qualquer fachada, tomou seu lugar. Sua reputação era conhecida, rigorosa, minuciosa e absolutamente focada no bem-estar dos menores envolvidos nos processos que julgava. Estamos aqui para avaliar medidas de proteção relacionadas à menor Júlia Helena Albuquerque, 7 anos, anunciou a juíza, sua voz firme ecoando na sala. Este tribunal não tem interesse em dramas pessoais ou acusações emotivas. Queremos fatos, evidências e, acima de tudo, o que for melhor para a criança em questão. Após as formalidades iniciais, o advogado de Vanessa, Dr. Paulo Rezende, iniciou sua apresentação. Com eloquência cultivada em décadas nos tribunais, pintou um quadro de Rafael como um empresário workaholic, frequentemente ausente, que subitamente sequestrou a filha num momento de instabilidade emocional. Vossa Excelência, a senhora Vanessa Albuquerque tem sido a principal cuidadora de Júlia nos últimos 5 anos, estabelecendo rotinas, limites saudáveis e disciplina consistente, elementos que o Sr. Albuquerque, em suas raras aparições na vida familiar, frequentemente sabotava com presentes extravagantes e permissividade excessiva. Rafael sentiu o sangue ferver, mas manteve a expressão neutra, conforme o Dr. Henrique havia instruído. Reação desproporcional do Sr. Albuquerque a um simples acidente doméstico, uma queda na piscina durante uma aula de natação, revela um padrão preocupante de instabilidade, continuou o Dr. Rezende. Além de privar a menor do convívio materno ao qual estava acostumada, ele iniciou uma campanha sistemática para alienar a criança da figura da madrasta, induzindo narrativas falsas e manipulando profissionais de saúde com sua influência financeira. Quando o advogado de Vanessa terminou sua exposição inicial, Dr. Henrique levantou-se calmamente. Vossa Excelência, antes de iniciar minha argumentação, gostaria de solicitar que o tribunal assistisse a um vídeo que estabelecerá a base factual para todo este caso. Com a autorização da juíza, a gravação da câmera de segurança da piscina foi exibida no telão da sala. O silêncio era absoluto, enquanto todos assistiam à cena clara e inegável. Vanessa conduzindo uma Júlia visivelmente aterrorizada até a beira da piscina, a discussão,
O empurrão deliberado e, o mais condenador, os longos minutos em que Vanessa observou impassivelmente enquanto a criança se debatia na água. Quando as luzes se acenderam, o rosto da juíza estava pétreo. Vanessa cochichava furiosamente com seus advogados, que pareciam tão surpresos quanto todos os demais. Este vídeo, Excelência, contradiz diretamente a versão de acidente doméstico ou aula de natação. O que vemos é uma ação deliberada que colocou uma criança em risco imediato, afirmou o Dr. Henrique, e este é apenas o início das evidências que apresentaremos hoje. Nos 90 minutos seguintes, a equipe de Rafael construiu metodicamente seu caso. A doutora Luciana Mendes apresentou os laudos médicos detalhando a desnutrição de Júlia e os hematomas em diferentes estágios de cicatrização. Gabriela Prado explicou os traumas psicológicos evidenciados nos desenhos e nas sessões terapêuticas. Dolores, a cozinheira, relatou com voz embargada os anos de privações alimentares sistemáticas. A senhora Vanessa dizia que Júlia precisava aprender a valorizar a comida. Chegava a trancar a despensa e a geladeira com cadeados, quando o senhor Rafael viajava. Testemunhou Dolores. Várias vezes encontrei a menina bebendo água da torneira para enganar a fome. Antônio, o motorista, descreveu como era instruído a nunca responder às perguntas de Júlia sobre quando o pai voltaria de viagem. A senhora Vanessa dizia que era para não criar expectativas na menina, mas eu via como Júlia contava os dias. Rodrigo, o ex-zelador, apresentou seu diário com registros detalhados de incidentes. Sandra, a vizinha médica, compartilhou suas gravações de áudio, capturando gritos e choros através das paredes, juntamente com datas e horas meticulosamente anotadas. A cada novo depoimento, Vanessa mantinha uma expressão de incredulidade estudada, ocasionalmente enxugando lágrimas invisíveis com um lenço de seda. Seus advogados tentavam desqualificar cada testemunha. Dolores era uma empregada ressentida por ter sido demitida. Rodrigo tinha motivações questionáveis. Sandra era uma intrometida que mal conhecia a família. O momento decisivo veio quando Renato Vieira apresentou os dados técnicos. Com gráficos, logs de sistema e metadados irrefutáveis, demonstrou o padrão de trancamentos do quarto de Júlia, sempre coincidindo com as ausências de Rafael. Apresentou os registros da automação residencial, mostrando acesso restrito à cozinha. Exibiu os extratos financeiros evidenciando o desvirtuamento dos fundos destinados a Júlia. Os sistemas digitais, Excelência, não mentem, concluiu Renato. Não têm emoções, não têm parcialidade. Apenas registram ações. A juíza Cláudia, que permanecera impassível durante toda a apresentação, fez então uma pergunta direta aos advogados de Vanessa. A defesa questiona a autenticidade desses registros digitais? Dr. Paulo hesitou, visivelmente desconfortável. Não questionamos a autenticidade, Excelência, mas contestamos a interpretação dos dados. Trancar o quarto poderia ser uma medida de segurança. O acesso limitado à cozinha poderia ser para evitar acidentes domésticos. E o vídeo da piscina? Também tem uma interpretação alternativa? Interrompeu a juíza, com um tom que não deixava dúvidas sobre sua opinião. O último a testemunhar foi Carlos Drummond, ex-marido de Vanessa, que viajara do Rio especialmente para a audiência. Com voz grave e olhar fixo em Vanessa, relatou sua experiência quase idêntica anos antes. Reconheço agora que meu silêncio, mesmo protegido por um acordo de confidencialidade, foi uma falha moral. Permitiu que o mesmo padrão de abuso se repetisse com outra criança inocente. A essa altura, mesmo os advogados de Vanessa pareciam desconfortáveis com a direção do caso. Consultavam-se nervosamente, cochichando estratégias de contenção de danos. Finalmente, chegou o momento mais delicado, o depoimento de Júlia. A juíza determinou que fosse realizado em uma sala especial, apenas com sua presença, a da psicóloga judiciária e a de Gabriela. Rafael e Vanessa assistiriam por circuito fechado, sem poder intervir. Na pequena sala decorada com motivos infantis, Júlia sentou-se confortavelmente em um sofá colorido, abraçada à sua baleia de pelúcia. A juíza Cláudia, que mudara completamente seu tom para um mais gentil e acolhedor, iniciou uma conversa informal sobre desenhos e brincadeiras antes de gradualmente introduzir as questões relevantes. Júlia,
Você pode me contar como era a sua rotina quando seu pai viajava? Perguntou a juíza suavemente. Com palavras simples e diretas de uma criança de 7 anos, Júlia descreveu o que vivera nos últimos anos. Falou sobre ficar trancada no quarto quando fazia coisas erradas, sobre ter que merecer as refeições completas, sobre ser instruída a nunca contar ao pai porque ninguém acreditaria nela. Quando a juíza perguntou sobre o incidente da piscina, Júlia abraçou mais forte a baleia de pelúcia. Eu tenho muito medo de água funda. A tia Vanessa disse que eu estava sendo bobinha e que ia me ensinar a nadar. Eu pedi para não ir, mas ela ficou brava. A voz de Júlia era quase um sussurro. Ela me empurrou e eu caí. A água entrou no meu nariz, nos meus olhos. Eu não conseguia respirar. Achei que ia... Júlia parou sem conseguir verbalizar o terror daquele momento. E o que aconteceu depois? Incentivou gentilmente a juíza. Meu pai chegou e me tirou da água. Ele nunca me deixaria afundar. De volta à sala principal, a juíza Cláudia retomou sua postura formal. Não havia mais testemunhas a ouvir, nenhuma evidência adicional a apresentar. Era a hora das considerações finais. Dr. Paulo tentou uma última defesa desesperada, sugerindo que todos os depoimentos eram parte de uma conspiração orquestrada por um marido vingativo, que as evidências técnicas eram circunstanciais e que separar Júlia de sua madrasta causaria ainda mais trauma à criança. Dr. Henrique, em contraste, foi breve e direto. Excelência, os fatos falam por si. Uma criança foi sistematicamente negligenciada, privada de necessidades básicas e finalmente colocada em risco físico direto. Qualquer decisão que não priorize sua segurança e bem-estar seria uma falha da justiça. A juíza Cláudia recolheu-se por apenas 15 minutos antes de retornar com sua decisão. Este tribunal viu e ouviu evidências irrefutáveis de um padrão de conduta abusiva contra uma criança indefesa, declarou ela, sua voz carregando o peso da autoridade judicial. A convergência de provas médicas, psicológicas, testemunhais e técnicas não deixa espaço para interpretações alternativas. A juíza olhou diretamente para Vanessa, que mantinha uma expressão de choque indignado. Senhora Vanessa Albuquerque, este tribunal concede guarda provisória total e exclusiva de Júlia Helena Albuquerque ao seu pai, Sr. Rafael Albuquerque, e emite uma ordem de restrição, proibindo qualquer contato seu com a menor até que uma avaliação psiquiátrica completa seja realizada. Vanessa levantou-se abruptamente, seu rosto contorcido, em uma expressão que finalmente revelava sua verdadeira natureza. Isso é um absurdo, uma conspiração. Vocês não podem fazer isso comigo. Senhora Albuquerque, controle-se ou será removida da sala, advertiu a juíza friamente. Ignorando o aviso, Vanessa continuou. Ele comprou todos vocês. Usou o dinheiro dele para manipular tudo. Júlia é uma mentirosa, sempre foi. Aquela criança ingrata depois de tudo que fiz. Removam a senhora Albuquerque da sala, ordenou a juíza aos oficiais de justiça, que prontamente conduziram uma Vanessa histérica para fora. Rafael permaneceu sentado, atônito com a explosão que finalmente confirmava tudo o que as evidências já haviam provado. Dr. Henrique apertou seu ombro em um gesto de apoio silencioso. Senhor Albuquerque, continuou a juíza, este tribunal também determina que o caso seja encaminhado ao Ministério Público para a investigação criminal das condutas aqui relatadas. Adicionalmente, deverá ser providenciado acompanhamento psicológico contínuo para Júlia, com relatórios bimestrais a este tribunal. Quando todas as formalidades foram concluídas, Rafael foi conduzido à sala onde Júlia aguardava. Ao ver o pai, a menina correu para seus braços, sorrindo como ele não a via sorrir em muito tempo. A moça de toga disse que vou ficar com você para sempre, papai. É verdade? Rafael abraçou a filha, sentindo o peso do mundo deixar seus ombros. Sim, meu amor. Ninguém vai nos separar nunca mais. Enquanto deixavam o tribunal pela saída reservada, protegidos de jornalistas e curiosos, Rafael notou algo diferente em Júlia. Um pequeno gesto quase imperceptível para qualquer observador casual. Ela deixara a baleia de pelúcia no banco do carro, sem aquele aperto angustiado de quem teme perder seu único conforto. Era um passo pequeno, mas significativo.
O primeiro de muitos na longa jornada de recuperação que ainda tinham pela frente. 6 meses haviam se passado desde a audiência no tribunal. O apartamento no Itaim Bibi, com seus amplos janelões que deixavam entrar a luz natural, tornara-se o novo lar de Rafael e Júlia. A decisão de vender a mansão no Morumbi fora imediata. Aquele espaço, antes símbolo de sucesso e estabilidade, agora carregava memórias pesadas demais para ambos. O novo apartamento tinha sido decorado com a participação ativa de Júlia. Seu quarto, pintado em tons de azul e verde que lembravam o mar, estava repleto de livros infantis, brinquedos educativos e uma coleção crescente de baleias de pelúcia de todos os tamanhos, um símbolo ressignificado que agora representava força e superação. Rafael observava a filha através da porta entreaberta do escritório. Sentada à mesa da sala, Júlia desenhava concentrada, a língua aparecendo no canto da boca em sinal de dedicação artística. Seu cabelo, antes sempre preso em tranças severas por insistência de Vanessa, agora caía em cachos livres pelos ombros. — O que está desenhando, princesa? Perguntou Rafael, aproximando-se depois de enviar o último e-mail do dia. Júlia ergueu o desenho com orgulho. — É a nossa família, papai. O papel colorido mostrava não apenas a pequena baleia e o peixe maior que a representavam, mas um verdadeiro cardume de figuras marinhas. Uma estrela do mar de óculos, claramente Gabriela, a psicóloga. Um polvo com muitos braços ocupados, certamente Dolores, agora governanta oficial da nova residência. Um caranguejo de bigodes, Antônio, que aceitara continuar como motorista, e muitas outras criaturas marinhas representando pessoas que haviam se tornado parte importante de suas vidas. Rafael sorriu, emocionado com a evolução evidente nos desenhos da filha. Os tons escuros e as figuras isoladas haviam dado lugar a um oceano colorido e cheio de vida. — Está incrível, Júlia. Podemos colocar na parede da sala? Sim, ela assentiu entusiasmada. E então, como quem lembra de algo importante. Mas antes preciso terminar. Ainda falta a doutora Sandra e a juíza Cláudia. Sandra Martinez, a vizinha médica que testemunhara no tribunal, tornara-se uma presença frequente em suas vidas. Inicialmente por preocupação profissional com a recuperação de Júlia, logo desenvolvera uma amizade genuína com pai e filha. Suas visitas para tomar chá aos domingos haviam se tornado uma tradição querida. Quanto à juíza Cláudia, surpreendera a todos ao manter-se pessoalmente atualizada sobre o caso, indo além das obrigações formais. Sua experiência de décadas com crianças traumatizadas a tornara uma valiosa conselheira nos momentos difíceis da recuperação. Depois do desenho, hora do banho combinado, lembrou Rafael gentilmente. Júlia assentiu sem aquele olhar de pânico que antes acompanhava qualquer menção à água. As aulas de natação, agora com uma instrutora especializada em fobias aquáticas, estavam ajudando-a a superar gradualmente o trauma. A rotina estabelecida nos últimos meses tinha sido fundamental para a recuperação da menina. Rafael reorganizara completamente sua vida profissional, delegando responsabilidades e reduzindo viagens ao mínimo absoluto. Sua empresa, a Albuquerque Tech, agora operava com uma política de trabalho híbrido que permitia que ele estivesse em casa todas as manhãs e noites. O café da manhã juntos era sagrado, um momento para planejarem o dia, conversarem sobre sonhos da noite anterior e para Rafael certificar-se de que Júlia comia adequadamente. A nutricionista pediatra que os acompanhava celebrara na última consulta. O peso da menina finalmente atingira os parâmetros saudáveis para sua idade. A nova escola, menor e com abordagem humanizada, fora cuidadosamente selecionada com auxílio da equipe terapêutica. Lá, Júlia fizera suas primeiras amizades genuínas, crianças que a visitavam para brincar e que eram recebidas com a alegria ansiosa típica da idade. As sessões com Gabriela continuavam, agora 2 vezes por semana. A psicóloga frequentemente comentava sobre o progresso notável de Júlia. Ela está reconstruindo sua segurança emocional em um ritmo surpreendente. Crianças têm uma resiliência incrível quando recebem o apoio adequado.
O próprio Rafael iniciara a terapia, um passo que relutara em dar inicialmente, mas que agora reconhecia como essencial. As sessões o ajudavam a processar a culpa esmagadora que sentia por não ter percebido os sinais de abuso, por ter confiado cegamente em Vanessa, por ter priorizado o trabalho em detrimento da segurança emocional da filha. Não podemos mudar o passado, seu terapeuta frequentemente lembrava, mas podemos decidir como ele influenciará nosso futuro. E o futuro, antes nebuloso e ameaçador, agora parecia promissor. O processo criminal contra Vanessa seguia seu curso na justiça, com indiciamento formal por maus tratos, negligência e abuso psicológico. Júlia fora poupada de novos depoimentos, graças às evidências contundentes já apresentadas na audiência de guarda. Papai, posso convidar a Luísa para dormir aqui no sábado? Perguntou Júlia enquanto guardava seus materiais de desenho. Rafael sorriu. Luísa era a nova melhor amiga de Júlia, uma menina de energia contagiante que ajudara sua filha a sair do isolamento social na escola. Claro que pode. Podemos fazer aquela pizza caseira que vocês adoram. O sorriso espontâneo de Júlia, ainda raro, mas cada vez mais frequente, iluminou a sala. Rafael guardou mentalmente aquela imagem, um tesouro entre tantos momentos preciosos que agora colecionava conscientemente. Depois do jantar, enquanto arrumavam a cozinha juntos, uma atividade que Júlia insistia em participar, talvez como forma de reassegurar seu acesso à comida, Rafael recebeu uma ligação do Dr. Henrique. Sr. Albuquerque, tenho notícias. O juiz do caso criminal determinou que parte dos valores bloqueados das contas de Vanessa seja destinado a um fundo fiduciário para Júlia, como compensação parcial pelos danos causados. Não quero o dinheiro dela, respondeu Rafael automaticamente. Compreendo seu sentimento, mas juridicamente este valor pertence a Júlia, não ao senhor. Será mantido em investimentos conservadores até ela completar 18 anos, quando poderá decidir como utilizá-lo. Talvez para a faculdade, talvez para outro propósito significativo. Após encerrar a chamada, Rafael refletiu sobre como a justiça operava de formas inesperadas. Nenhum valor monetário jamais compensaria o que Júlia sofrera, mas havia algo poeticamente justo em saber que os recursos que Vanessa acumulara à custa do bem-estar da enteada agora seriam revertidos para o futuro da própria menina. Na sexta-feira seguinte, Rafael recebeu Marcelo para jantar. O amigo e sócio, que fora instrumental durante toda a crise, observava com admiração a transformação do ambiente familiar. Ainda não consigo acreditar como não percebemos nada durante tanto tempo, comentou Marcelo, enquanto observavam Júlia brincar na sala após o jantar. Vanessa era extremamente habilidosa em manter aparências, e eu estava ocupado demais para ver além da superfície, respondeu Rafael, sem o tom autodepreciativo que antes acompanhava essas reflexões. A terapia o ajudara a aceitar sua parcela de responsabilidade sem ser consumido pela culpa. E agora, quais são seus planos? Rafael observou a filha por um momento antes de responder. Redefini minhas prioridades. A empresa continua importante, mas estabeleci limites claros. Estou reaprendendo a ser pai, ou talvez aprendendo pela primeira vez a ser o pai que Júlia realmente precisa. Marcelo assentiu, compreensivo. E quanto àquele projeto da fundação? Ainda vai adiante? A ideia surgira durante uma das sessões de terapia de Rafael. Transformar a experiência traumática em algo positivo, que pudesse ajudar outras crianças em situações similares. Sim, estamos nos estágios finais de planejamento. A Fundação Baleia Azul será oficialmente lançada no mês que vem. A fundação, inspirada nos desenhos de Júlia, tinha múltiplos objetivos. Financiar terapia para crianças vítimas de abuso, treinar educadores para identificar sinais precoces de negligência e maus tratos, e fortalecer redes de denúncia e acolhimento. Sandra, Gabriela e até mesmo a juíza Cláudia haviam aceitado participar do conselho consultivo. No domingo seguinte, um marco importante aguardava pai e filha. Após meses de preparação terapêutica e aulas especializadas, Júlia finalmente se sentia pronta para enfrentar o mar. A pequena praia de Juquery, no litoral norte de São Paulo, oferecia ondas suaves e águas mais calmas, perfeitas para uma primeira experiência.
Rafael observava Júlia na beira d'água, usando o colete salva-vidas e segurando firmemente sua mão. "Pronta, princesa?" perguntou ele, sentindo a própria ansiedade misturar-se ao orgulho. Júlia respirou fundo, olhando para as pequenas ondas que quebravam gentilmente à sua frente. "Pronta, papai. Vamos entrar juntos como a baleia grande e a baleia pequena." Passo a passo entraram na água morna. Júlia estremeceu inicialmente, mas não recuou. Quando a água alcançou seus joelhos, ela parou, respirando rapidamente. "Está tudo bem. Podemos ficar aqui quanto tempo você quiser", assegurou Rafael. Para sua surpresa, depois de alguns minutos, foi Júlia quem sugeriu: "Podemos ir um pouquinho mais?" Avançaram até que a água chegasse à cintura da menina. Rafael a segurava firmemente, mas percebia que o aperto dela em sua mão já não tinha o desespero de antes. "Estou nadando, papai, como uma baleia de verdade", exclamou Júlia quando, com o suporte do colete e da mão do pai, conseguiu flutuar brevemente. Aquela noite, de volta ao apartamento, Júlia criou um novo desenho: 2 baleias, uma grande e uma pequena, nadando lado a lado em um oceano colorido sob um sol brilhante. Rafael emoldurou o desenho e o pendurou ao lado do primeiro que ela fizera no hospital, a baleia solitária em águas escuras. Os 2 desenhos, lado a lado, contavam uma história de transformação que palavras jamais poderiam expressar completamente. Na semana seguinte, Rafael tomou uma decisão simbólica. O relógio Patek Philippe, que Vanessa lhe dera de presente de aniversário, um item de luxo que ela frequentemente mencionava para exibir sua generosidade, foi leiloado por uma quantia considerável, integralmente doada a organizações de proteção infantil. O evento de lançamento da Fundação Baleia Azul, realizado em um espaço cultural no centro de São Paulo, reuniu profissionais de diversas áreas comprometidos com a proteção infantil. Rafael, pela primeira vez, falou publicamente sobre a experiência de sua família, sem detalhes sensacionalistas, mas com a honestidade necessária para inspirar vigilância e ação. O abuso infantil muitas vezes ocorre à vista de todos, disfarçado de disciplina, de educação rigorosa, de preocupação com regras e limites, disse ele ao público atento. Precisamos aprender a reconhecer os sinais, a ouvir o não dito, a questionar comportamentos que normalizamos, mas que causam danos profundos. Júlia não participou do evento, protegida da exposição pública, mas seu espírito estava presente em cada aspecto da fundação, desde o logo inspirado em seus desenhos até a missão central de dar voz às crianças silenciadas. Numa tarde comum, cerca de 1 ano após o incidente da piscina, Rafael chegou em casa e encontrou Júlia brincando com Luísa na sala. As meninas haviam construído um forte de lençóis e almofadas e conversavam animadamente sobre seus planos de se tornarem, respectivamente, bióloga marinha e veterinária. Rafael observou a cena da porta, invisível para as meninas entretidas em seu mundo de possibilidades futuras. Júlia ria abertamente, gesticulava com confiança, expressava opiniões próprias, comportamentos que teriam sido impensáveis 1 ano antes. As cicatrizes permaneceriam. Disso, Rafael estava certo. Haveria dias difíceis, retrocessos ocasionais, memórias dolorosas, que ressurgiriam nos momentos mais inesperados. Mas ao ver sua filha brincando livremente, sonhando sem medo, expressando-se sem receio de punição, Rafael sentiu uma certeza profunda. Eles haviam atravessado a tempestade e encontrado águas mais calmas. Na mesinha de centro, um novo desenho de Júlia aguardava para ser pendurado. Um oceano vibrante onde baleias de todos os tamanhos nadavam em harmonia sob um céu de muitas cores. Ao lado do desenho, uma frase escrita com a caligrafia imperfeita, mas determinada de uma criança de 8 anos. Mesmo no oceano mais escuro, as baleias nunca estão realmente sozinhas. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rafael e Júlia tenha tocado seus corações. Para acompanhar essa jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes sobre superação e recomeços. Encontrem-na clicando no link à esquerda. Se essa narrativa sobre coragem, proteção e transformação de trauma em compromisso social ressoou com vocês, não deixem de se inscrever em nosso canal
e dar um gostei neste vídeo. Diariamente trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e as possibilidades de cura e renovação. Compartilhem suas próprias reflexões sobre momentos em que pequenos sinais silenciosos pediram escuta em suas vidas. Como aprenderam a interpretar esses sinais? Estamos ansiosos para ler seus comentários e continuar essa conversa importante sobre proteção, vigilância e esperança. Até nossa próxima história.